Mas que calor! Em ritmo de carnaval, seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou a Eva e esse é o Trocando Ideias. E hoje nós vamos contar para vocês um pouco da história dessa festa que para o Brasil e que deixa os brasileiros muito animados. Quer saber qual é a origem do carnaval? Vem comigo que eu te conto depois da vinheta. Carnaval é uma palavra que vem do latim, que significa carnis levale, que quer dizer retirar a carne, né? Deixar aí de comer a carne. Não sei muito bem por que foi colocado esse nome, carnaval, mas essa é a explicação, essa é vamos dizer, o significado da palavra. Mas vamos ao que realmente importa, que é a origem do carnaval. Você pode pensar que o Brasil, né, por ter um dos maiores carnavais do mundo, é o país onde surgiu, o país que deu origem a essa festividade tão animada. Mas não é assim. Essa não é a história. O carnaval teve origem lá na Antiguidade, Mesopotâmia, Grécia e Roma. Esses países, em épocas muito longínquas, eles já tinham festas que, vamos dizer assim, influenciaram o nosso carnaval hoje, ou pelo menos o início do carnaval aqui nas terras tupiniquins. Duas festas que ocorriam na Mesopotâmia, elas influenciaram de alguma forma o carnaval. A primeira delas era as sazéias, onde um prisioneiro era escolhido e o que acontecia? Esse prisioneiro iria ter uma vida de rei durante o período da festividade. Ele se vestiria como rei, ele comeria como rei, ele até dormiria com as esposas do rei. Aí você está pensando aí, eita cabra de sorte, isso que é um carnaval de sorte para uma pessoa, para o homem. Você pode estar pensando isso, mas a coisa era muito ruim para ele depois. Porque o que acontecia? Depois das festividades, esse homem ele era chicoteado e logo depois ele era enforcado ou empalado. Então, quem era escolhido devia ficar assim um pouco temeroso. Aí eu fico aqui perguntando, será que esse homem conseguiria aproveitar essa festividade ou ele já estava pensando o que ia acontecer pós-festividade com ele? É uma pergunta que eu não vou saber a resposta. Mas o que é que você faria? Você curtiria aí a festa ou você ia ficar pensando se você ia ser enforcado ou se você ia ser empalado? Outra festa também que ocorria, acontecia nos dias que antecediam o equitácio da primavera. Era realizado pelo rei no templo do deus Marduk, que era um dos primeiros deuses da Mesopotâmia. O que acontecia? O rei era destituído de todos os emblemas que lhe davam poder, ele se tornava um homem simples, um homem normal, e ele ia lá para esse templo e na frente da estátua de Marduk ele era surrado. Mesmo levava umas coças muito da grande. Isso para demonstrar a submissão do poder humano, a submissão do homem diante da divindade. Logo depois que ele levava essa surra, era devolvido a ele seus emblemas, seus símbolos, e ele voltava a mandar no reino. E o que isso tem a ver com o carnaval? De que forma influenciou? Pela troca de papéis, pela troca de posições. Nós vemos que no carnaval hoje, homem se veste de mulher, mulher se veste de homem, você pode se vestir usar fantasia praticamente sobre qualquer pessoa, sobre qualquer assunto, que está normal. Então essas duas festas influenciaram nesse sentido o carnaval como nós o vemos. Aí surgiu o advento do cristianismo. E a Igreja Católica, ela não gostava muito dessa troca de papéis, né? Essa inversão aí de papéis, porque ele poderia ser relacionada também, durante a festa, a troca de papéis entre Deus e o demônio. E a igreja ficava, isso não é legal. Mas o que acontece? Ela não poderia simplesmente acabar com essa festa. Ela tinha que inserir essa festividade dentro da tradição, dentro do cristianismo, algo muito semelhante, algo muito semelhante com o que aconteceu no Natal. Nós temos um vídeo aqui contando a história do Natal, eu vou deixar
linkado aqui na descrição para que você veja um pouco da história do Natal. Então a igreja, ela decidiu que ela ia incorporar essas festividades dentro do calendário, dentro da crença cristã. Então, ela fez o quê? Lá por volta do século VIII, iniciou-se, né, o que nós conhecemos como Quaresma, que é aquele período de jejum, que antecede a Páscoa. Então, nesse período, durante alguns dias antes da Quaresma, de começar a Quaresma, a igreja ela permitia que todos os seus fiéis eles metessem o pé na jaca, cometessem todos os excessos possíveis e inimagináveis, para que depois eles pudessem passar por esse período religioso. Então, era uma forma dela trazer essas pessoas que adoravam esses dias pagãos para dentro da crença cristã, sem tirar essa parte festiva delas. Lá pelo século VI, um pouco antes, muito tempo antes de acontecer isso, da Igreja Católica trazer essa tradição, lá pelo século VI, tinha também uma festa onde, quando acontecia da terra estar fértil para a agricultura, os jovens eles se vestiam de mulheres e saíam correndo pelas ruas, pelos campos, e as casas que autorizavam esses jovens a entrar, eles lá comiam, bebiam e até davam umas bitocas nas moças da casa. Então era uma similaridade aí com o carnaval de hoje. No Brasil, o carnaval chegou junto com a colonização, junto com os portugueses. Então, uma das primeiras manifestações carnavalescas aqui do nosso país era uma festa chamada Entudro. Deixa eu ver se é isso mesmo. É Entudro, que era uma festa típica portuguesa, mas que aqui na colônia era realizada pelos escravos africanos. E o que era o entrudo? Era uma festa onde as pessoas jogavam água, farinha e tinta uma nas outras. Hoje em dia eu não sei se ocorre muito, mas acho que não ocorre, porque eu consigo andar pela rua tranquilamente sem ser molhada, sem ser suja de farinha ou qualquer outro componente farináceo. Mas na minha época, quando eu era criança, a gente brincava muito disso, né? O carnaval era sinônimo de você não poder sair na rua. Você não podia sair, porque independente de quem você era, você ia ser molhado, você ia ser sujo. As pessoas, elas colocavam as mangueiras para fora, os baldes para fora, e ligavam o som, e coitado daquele que não queria participar da festa que estivesse na rua, porque iria ser molhado. E a gente também fazia com um cano PVC, a gente colocava, tampava uma das pontas do cano, fazia um buraco, pegava um cabo de vassoura, cortava um círculo do tamanho do cano, pregava um pau de vassoura nessa coisa e fazia como se fosse uma bomba d'água, gente. Era muito divertido. Eu acho que as pessoas hoje, as crianças hoje, elas não se divertem tanto quanto eu me diverti no carnaval, porque era muito divertido. A gente passava o dia inteiro na rua. Então, essa parte de você molhar, de você sujar as pessoas, ela veio em decorrência do entrudo, que era uma festa aí portuguesa. A mistura das músicas portuguesas, europeias, junto com os batuques e os ritmos africanos foi o que deu origem às marchinhas, aos sambas e outros enredos, sambas enredos e outros ritmos musicais. O carnaval ele foi evoluindo, junto com ele também a tecnologia. Então, quando o carro chegou e se tornou um pouco mais popular aqui no Brasil, as pessoas ricas, aquelas que tinham dinheiro, né? Os que tinham dinheirinho, eles pegavam, naquela época os carros eram conversíveis, eles saíam pela rua, em vez de água e farinha ou qualquer outra coisa, eles jogavam confetes e serpentinas nas pessoas que passavam pelas ruas. Aí isso acontecia mais em Salvador, no Rio de Janeiro ou em Recife. Aí começaram a surgir as marchinhas, que eram músicas que tinham assim um toque de marcha militar, que eram, quando você as escuta, ela tem um duplo sentido, né, uma dupla mensagem aí para você, e era uma forma na época, e acredito que até hoje de criticar o governo, a sociedade e a situação na qual o país ele se encontra, ele está passando. Ou abri alas que eu quero passar. Você já escutou essa? Ou abri alas,
é considerada a primeira marchinha escrita na história do nosso Brasil. Ela foi escrita em 1899 por Chiquinha Gonzaga e até hoje fez tanto sucesso, gente, que até hoje é uma das marchinhas mais cantadas e com certeza é a primeira que você lembra quando chega a época de carnaval. Oh, abre alas que eu quero passar, não sou daqui eu não sei a letra não, gente, sinto muito. E os maiores intérpretes dessas marchinhas, lá para a década de 40, 50, eram Carmen Miranda e Francisco Alves. Esses eram os que mais assim, se destacavam nas cantorias das marchinhas. Lá pela década de 60, a marchinha ela começou a perder força e foi dando lugar aí ao samba enredo como nós o conhecemos hoje. A primeira escola de samba, vamos dizer assim, fundada no Rio de Janeiro foi a Deixa Falar. Que nome de escola de samba, né? Deixa Falar. Ela foi fundada em 1928 e hoje nós a conhecemos como Estácio de Sá. Então mudou de nome, bem melhor, né? Estácio de Sá do que Deixa Falar. E o tema escola, ele foi dado a essas escolas, não sei outro termo de usar, porque tá tão entrando na gente que é escola que a gente não consegue dar um outro nome, gremiação. E o termo escola foi dado a essa gremiação por quê? Porque os fundadores dessa Deixa Falar, eles se reuniam em um bar em frente a uma escola para decidir as coisas que seriam feitas na gremiação. Então eles decidiram que iriam se chamar escolas só que de samba. Hoje elas são oficialmente chamadas de Grêmio Recreativos Escola de Samba, porque essas gremiações que você vê aí, sexta e sábado passa São Paulo e domingo e segunda passa as escolas do Rio de Janeiro. Todas essas escolas, elas têm um intuito, elas têm a missão de passar a cultura na sociedade na qual elas estão inseridas. Por isso que o nome oficial delas agora é Gremiação Recreativa Escola de Samba. Então, eu gostei de saber um pouco mais sobre a história do carnaval. E você, o que é que você sabia? Você sabia de tudo isso que eu compartilhei aqui com você? Não, sim, você sabe mais alguma coisa que eu não sei? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, porque aprender e saber as coisas sempre é muito instigante, sempre é muito emocionante. Então, esse era o vídeo que eu tinha para compartilhar com vocês. Curte, nesse período de carnaval, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus vizinhos, com seus parentes, para que eles possam saber também aí a origem desse período carnavalesco que tanto nos anima e o qual nós aguardamos durante um ano inteiro, né? Depois de carnaval é que o ano começa, como dizem as pessoas. Então, quarta-feira, quinta-feira é que um ano realmente começa, não foi em 31 de dezembro. Então, muito obrigada por ter estado comigo durante esse período aqui, nesse compartilhamento de informações. Espero que você tenha gostado, então deixa o curtir, coloca um curtir, não custa nada, só apertar o botãozinho e você aí já me dá um apoio. Então coloca curtir, compartilha, comenta e se inscreve, porque todas as segundas, quartas e sextas tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não quer perder. Então se inscreve e ativa o sininho. Ativando o sininho, o Facebook não, o YouTube, assim que eu postar o vídeo, o YouTube te manda o link para que você possa assistir. Muito obrigado, aproveite um carnaval conscientemente, se cuidem, se protejam, tanto da questão violência, quanto da questão sexual. O importante é você se divertir, mas se divertir com responsabilidade, tá certo? Bom carnaval, muito obrigado. Vou ficando por aqui agora, realmente, eu te espero na próxima. Beijo, tchau!